1 Coríntios chapter 1, verse 18, que diz: it says, certamente a palavra da cruz for the message of the cross é loucura para os que se perdem, is foolishness for those mas para nós que somos salvos, who are perishing, but for those who are é being o saved, poder de it Deus. is the power of God. A NVI traduz assim: The New International Version says it like this, certamente a mensagem da cruz for the message of the cross é loucura para os que se perdem, is foolishness for those who are perishing. mas para nós que somos salvos, For those of us who are being saved, ela é o poder de Deus. the power of God. Então estarei pregando So tonight I will be preaching sobre a mensagem da cruz. about the message of the cross. Há um velho hino que diz: There's an old hymn that says, se a cruz falasse if the cross could e speak, ela expressasse it would say quanta angústia passou, how much anguish it has ao passed, ver o sofrimento, seeing suffering, o triste lamento very sad suffering daquele que tanto nos amou. of him who loved us so much. Se a cruz falasse, If the cross could speak, Paulo diz que a cruz fala, Paul says that the cross does speak. certamente a palavra da cruz, Certainly the word of the cross, certamente a mensagem da cruz, the message of the cross, ela é loucura it's foolishness para os que se perdem, for those that are being mas lost. para nós que somos salvos, For us that are saved, ela é o poder de Deus. the power of God. E eu quero estar compartilhando And I want tonight to share sobre esta palavra, esta mensagem da cruz. about this message of the Qual cross. é a palavra da cruz? What is the word of the Qual é cross? a mensagem da cruz? The message of the A cross. primeira palavra da cruz First word of the é a cross. palavra do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus It's Cristo. the word of the suffering of our Lord and Ele Savior foi Jesus. maltratado, foi humilhado, foi cuspido, escarnecido He was enslaved to the cross. e pregado na rude He cruz. was fastened to the O cross. sofrimento de Cristo Jesus Suffering of Christ na cruz on the cross foi um sofrimento intenso. was an intense suffering. Sofreu fisicamente, He suffered physically. pois foi escorraçado, He was embarrassed. foi chicoteado, He was whipped. teve as suas mãos And his e hands, os seus pés his feet, cravados na cruz. nailed to the A cross. dor era intensa. The pain was Uma intense. coroa de espinhos de zombaria na sua He cabeça. had a crown of thorns on his head. O Salmo 22 afirma Psalm 22 says que os seus ossos estavam desconjuntados na cruz, his bones were torn apart on the cross. todos olhando para ele. Everybody looking at him. A sua boca estava tão seca His mouth was so dry. que parecia um caco de barro. Expressão do Salmo 22. Caco de barro. Got me there. Somebody help me. Huh? A little what? Pode. Tá tudo pode. O sofrimento físico, meus queridos irmãos, The physical suffering of Christ de Jesus foi intenso, is very intense. pendurado Hanging naquela rude cruz. on the rough cross. Mas além do sofrimento físico, But along with the suffering, the physical suffering, houve o sofrimento moral. there was a moral suffering. Ele estava ali injustamente, He was there unjustly. foi acusado injustamente, He was accused unjustly. estava ali como um malfeitor, He was someone who was treated badly. crucificado ao lado de assassinos. Crucified next to murderers. Ele não havia cometido But he hadn't committed nenhum pecado. even one sin. Mas além do sofrimento físico Along with the physical e do suffering, sofrimento moral, the moral suffering, havia também o sofrimento there espiritual. was a spiritual suffering. O pecado The de sin, todos nós all of us, estava sobre Cristo. was upon him. O profeta Isaías afirma: Isaiah o said, meu justo, com seu conhecimento, his knowing justificará muitos, porque levará sobre si he will take upon a himself iniquidade, o pecado de todos nós, e pelas suas pisaduras through his nós fomos sarados. we will be healed through O his sofrimento físico, physical suffering, moral moral, e espiritual spiritual, era tão intenso so intense. que Jesus exclamou na cruz: Jesus proclaimed on the Eloi, Eloi, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: says, Deus meu, por que me desamparaste? why forsaken? O Pai não me desamparou, Father had mas o forsaken pecado de todos nós all of our sin, separava do Pai
separated us from the Porque o castigo que nos traz a paz because the estava sobre ele. upon E a Christ. cruz fala profundamente do sofrimento de Cristo. The suffering of Por isso o apóstolo São Paulo escreveu: For this reason, Paul quando eu fui ter convosco, decidi nada saber, I decided to know nothing a não ser Jesus Cristo except for Jesus e este crucificado. crucified. E foi em fraqueza e em grande temor que eu estive entre vós, para que a vossa fé Through our faith in não apoiasse em sabedoria humana, human knowledge, mas no poder de Deus. but in the power of God. Em Gálatas capítulo 6, In the 6th chapter of Galatians, Paulo afirma: Paul says to us, jamais me gloriarei I will no longer glory em coisa alguma, in anything a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus except for the Cristo, cross of na Christ. qual o mundo está crucificado para mim, The world is e eu crucified para o mundo. and I to the world. Quanto mais About que anything else, ninguém me moleste, nothing else porque matters. eu trago no meu corpo Bring in my body as marcas de Jesus the Cristo. marks of Christ. Aleluia. A nossa glória, Our glory, a nossa alegria está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu He suffered fisicamente, physically, moralmente, morally, espiritualmente, spiritually, e na cruz and on the cross. pagou o preço Paid the price. da nossa redenção. Aleluia. A cruz fala do sofrimento do Senhor Jesus, The cross speaks of the suffering of Christ. mas a cruz fala. The cross also speaks of A primeira vez que o Senhor Jesus abriu a boca lá na cruz, first thing he said when he was on the cross. foi para dizer ao Pai: He said to his Father, Pai, Father, perdoa-lhes, forgive them, porque eles não sabem o que fazem. because they do not know what they're doing. Aleluia. Jesus estava ali, Jesus was com there, dor intensa, with intense pain, sendo zombado, being embarrassed, escarnecido, nailed to the cross, cuspido. spit upon. E ele dirigiu ao Pai: And he looked to the Father. Pai, He perdoa-lhes, said, Father, forgive eles não them. sabem They do not know o que fazem. what they're doing. Perdoa-lhes. Forgive them. Tanto os soldados que o matavam, And the soldiers there, they were killing mas também aqueles que o levaram à cruz, those that took him to the o cross, Sinédrio, and all of os sacerdotes, the Herodes, high priests, Pilatos, todos aqueles all of those people que foram responsáveis responsible pela morte de Jesus. for the murder of Jesus Jesus. rogou por eles, Jesus prayed for them. porque o apóstolo São Pedro, Peter said, em Atos 2, Acts 2, disse que eles levaram Jesus à cruz he took Jesus to the por cross ignorância, mas para cumprir o propósito eterno de to Deus. cover what God E wanted to Pedro happen. convoca aqueles homens He took those agora people o arrependimento. for A repentance. cruz fala The cross do perdão de Deus, speaks of the porque foi forgiveness. na cruz de Cristo Jesus Because it was on the cross of que Christ ele cancelou that he canceled o escrito de dívida the price that we were to que pay. nos era prejudicial. That we were Ele prisoners. removeu He took that away inteiramente, completely, gravando todos os nossos pecados nailing all of our na sins cruz do to the Calvário. cross of Calvary. É na cruz que nós alcançamos o perdão. It's on the cross we're Somos perdoados We are forgiven. em Cristo Jesus. Christ Jesus. Por isso temos uma esperança viva. We have a living Temos hope. uma certeza inabalável. We have a Uma certainty. convicção We have que o inferno we know pode tirar do nosso coração. that hell cannot take this joy from our hearts because he dealt with it. He said, Perdoa-lhes. Father, forgive them. Eles não sabem o que fazem. They don't even know what they're doing. Se há perdão If there's para os seus forgiveness algozes, para os seus malfeitores, for all of the bad things that we've para done, aqueles que o mataram na cruz, for those that killed him on the cross, há perdão there is para forgiveness todos nós. for all of us. Por isso a palavra de Deus afirma: Because the Word of God affirms arrependei-vos, that we to repent, cada um de vós seja batizado and each of us be em nome de baptized Jesus Cristo, in the name of Christ remissão dos nossos for the pecados, forgiveness of our sins. recebereis o dom do Espírito And Santo. we will receive all of the Holy Spirit. Esta promessa é para nós, This is the promise for é us, para os nossos filhos, for our é children, para aqueles que estão longe, and those that are long away. todos que o nosso Senhor chamar. That's for all that the Lord will call. Perdão Forgiveness na mensagem da cruz. is the message of the cross. Mas a cruz fala também But the cross also speaks sobre o of grande amor de Deus. the large love that God has for us. Amor que excede
the love that will reach qualquer altura, any height, qualquer profundidade, any depth, qualquer largura, any width, qualquer comprimento, any distance, e qualquer compreensão humana, and anything that humans can understand, says Paul, para que sejais tomados so that we can be taken de toda a plenitude de by Deus. all of the fullness of God. Quanto mais Even more, eu entendo I understand o grande amor de the Deus large love of na Christ cruz do Calvário, on the cross of mais Calvary, eu sou possuído, but I'm possessed by. mais eu sou inundado, cheio do amor de I'm Deus. full and I'm inundated by the love of God. Aleluia! Hallelujah. Este amor This is que love. excede It takes qualquer compreensão humana. that covers everything we can understand. This cross says Amor maravilhoso. this marvelous Mas love. a cruz fala também But the cross also speaks of the power de Deus. of God. O apóstolo São Paulo, Paul says nesta carta aos Coríntios, in Corinthians, no primeiro capítulo, in the first chapter, ele diz: he says, a loucura de Deus the foolishness of God é mais sábia do que a sabedoria dos is homens, more powerful, e a fraqueza de Deus and the weakness of God mais forte is stronger do que than toda a força humana. all of the force of God. Cristo, na sua fraqueza, Jesus, even in his weakness, on the cross, ele exclama na cruz, finished, hung on the cross, através do Salmo 22, from Psalm 22. eu não sou homem, I'm not a man, eu sou verme. I'm a worm. Ele se humilha, ele se humilhou He humiliated até a himself morte, until death, e a morte de cruz. the death on the Ali cross. estava a fraqueza de Deus. That was the weakness of Mas God. Cristo, na sua fraqueza, But Christ na was cruz weakness do Calvário, on the cross. despojou os principados, He as pierced us potestades, all of them, todo o poder do inferno, all of the power of e hell, triunfou triumphed, gloriosamente, glorified, vencendo a morte, winning against death, vencendo o diabo, beating the devil, vencendo o mundo, beating the world, vencendo a carne, then beating flesh, vencendo os principados, beating any principality. o poder do mal. He beat all of the power of evil. O Hallelujah. profeta Isaías, Isaiah, falando pelo Espírito, speaking by the diz Spirit, que o Senhor says, Lord, não se encurvaria I will not bow the e knee, não se dobraria I will not bend diante dos seus opositores. against those that oppose you. Não se curvou And he did not do diante de that. Satanás. To Ele não Satan. se curvou diante de He Herodes, did not bow to Herod, nem diante de Pilatos, not even before Pilate, nem diante de Anás e Caifás, not before Caiaphas. nem diante do escárnio, da zombaria, daqueles que And everybody there was speaking against him. ele triunfou He triumphed sobre tudo. against everything. E a cruz fala And the cross speaks, deste poder this is power. do nosso Senhor This Jesus. is the power of our Lord Ele Jesus. bradou na cruz: He said on the cross, está consumado. it's consumed, it's Quando done. ele bradou na cruz: When he brought on the cross, está consumado. it was finished. O véu do templo The temple, the real temple, rasgou de alto a baixo. ripped from the top to the bottom. O sol não deu a sua claridade. The sun went dark. A terra tremeu. The earth shook. Sepulcros abriram em Jerusalém. Tombs opened up. E mortos ressuscitaram. And the dead came A back to life. própria natureza falando. Even nature spoke. Falando silenciosamente. Saying silently. Como disse o centurião romano. Even said the centurion, Verdadeiramente, este homem é filho de Deus. truly this was the Son of God. Ele venceu. He was victorious. Na teologia, Theology. quando estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, When we speak about the cross of nós Christ, estudamos os dois estados de Jesus when Cristo. we think the two states of Christ, O estado da humilhação the state of humility e o estado da exaltação. and the state of exaltation. O estado da humilhação The state of humility começa com a encarnação do Verbo de Deus. when Christ became a man, when he was incarnated. O Verbo se fazendo carne, The Word became e flesh habitando entre nós. and dwelt among us. E quando o Verbo se fez carne And when the Word became flesh, e nasceu de Maria, it became the Son of os Maria. anjos cantaram The angels sang para os pastores de Belém. to the shepherds that were E there. hoje nos nasceu, That someone was to be na born cidade de Davi, in the city of David, o Salvador, the Savior, que é Cristo who Jesus, is Christ the Lord. o Senhor. The Lord. Ele cresce He grew na dependência do Pai, depending on his Father. vivendo uma vida humilde. A very human, humble life. Da Galileia. And is living in A Galilee. humilhação continua. He was continued in his humility.
Mas o estado de humilhação aumenta. But the state of his humility Vai grew. para Jerusalém. And then he goes to E é Jerusalem. julgado injustamente. He is unjustly É accused, condenado. condemned. E vai à cruz. And he goes to the cross. E ali culmina And there, that's where it ends. o estado de humilhação. The state of humiliation Quando ele rende o seu espírito when he gives up his spirit na cruz do Calvário. at the cross of Christ. Mas a história continua. But the story Ele continues. começa There's where o it starts. estado de exaltação. The state of O exaltation. salmista havia dito: The psalmist said, Deus não permitirá God will not que a minha permit alma fique presa no Sheol ou no Hades ou no inferno. that my soul will not be condemned to hell. E nem permitirá It won't even permit que o meu corpo experimente a corrupção. that my body will be corrupted. Ele vai ao Sheol, He will bring ao mundo dos mortos, to the world of the dead, proclama sua vitória. proclaim his victory. Mas a sua alma não fica presa no But Sheol. his soul will not be Ele prison. deixa o Sheol. Ele deixa o Sheol, o inferno. So he would leave hell. E o seu espírito vai ao túmulo onde ele foi colocado de José de Arimateia. And his soul would go to the tomb where he was entombed. E entra novamente naquele corpo. He would go back into that body, E ele ressuscita. and he would be Para nunca mais morrer. he would be raised from the dead to never Vencendo os die, grilhões da morte. beating death, Vencendo o poder do inferno. beating the power of E death. agora podia proclamar: Today we can proclaim Eis que eu estive morto, mas estou vivo. that which was dead is now E alive, tenho nas minhas mãos and I have in my a hands chave da morte e do the inferno. keys of hell and Toda death. a autoridade me foi dada. All of the authority was Nos given céus e na in terra. heaven and on earth. Aleluia. A cruz fala do poder do Senhor The Jesus. cross speaks of the power of our Jesus. Mas o estado de exaltação continua. But the state of exaltation continues. Após ficar 40 dias aqui com seus discípulos, After he was 40 days with his disciples, comendo com eles, eating with them, dando instruções para eles. giving them instruction. Depois ele sobe aos céus, But afterwards he goes into à heaven vista de uma multidão, and seeing the de multitude mais ou menos uns 500 irmãos, of 500 brothers and que sisters olham admirados para o céu. looking at Jesus going up to E vê heaven. Jesus sendo coberto entre as nuvens. And they see him disappearing into the clouds. E dois varões Two men se apresentam. present themselves. Disse: varões galileus, They say to the men, Men por of que Galilee, vocês estão olhando admirados? why are you looking up into heaven? Este Jesus, This Jesus que dentre vós that was amongst us. sobe aos céus, He will go to heaven, assim voltará. but he will also come back Como viste subir. the way that we know he will come O back. estado de exaltação continua. The state of exaltation continues. He goes to heaven Assenta-se to sit à direita de meus pais. at the right hand of the De Father, onde voltará? and from where he will return to judge Os vivos e os the mortos. living and the dead. E Paulo afirma: And Paul affirmed Deus o exaltou sobremaneira God exalted him. e lhe deu um nome He gave him a name que está acima de todo nome, which is above every name. para que no nome do Senhor Jesus That in the Cristo name of Jesus se Christ, dobre todo o joelho every knee will bow nos céus, on heaven, na terra on earth, e debaixo da terra, under the earth, e toda língua and every language. confesse Every tongue que Jesus Cristo é o Jesus Senhor. Christ is Lord. Glória de Deus. To the glory of God the Father. Aleluia. Aleluia. Ah, se a cruz falar. This is what the word tells us. Certamente a mensagem da cruz Certainly, this is the é message of the cross. loucura It's crazy. para os que se perdem, And for those that are lost, para nós que somos salvos. but for those of us that are É saved, o poder de it Deus. is the power of Porque a God. cruz fala As the cross says, do sofrimento of the suffering do Filho de Deus, of Christ. pagando o preço And he paid the da price nossa salvação. for our salvation. A cruz fala This cross speaks do of grande amor the great love de Cristo Jesus. of Christ Jesus. A cruz fala This cross do speaks grande amor de Deus. of the great love of Christ Vai além that goes de beyond qualquer altura, all de height, qualquer profundidade, all depth, de qualquer largura, all width, de qualquer comprimento, and all e distance. de qualquer compreensão humana. Is beyond anything man can even imagine. Fala também, The cross also speaks of the power of Christ Jesus. aleluia, e fala do poder do Senhor. It follows the power of E God. fala também It also da speaks justiça de Deus. of the justice of God. A palavra de Deus afirma The word of God que affirms Deus estava em Cristo, that God was in Christ,
reconciliando consigo o mundo, reconciling to himself the world. imputando aos homens os seus pecados. Now counting on the man his sins, Nos confiou a palavra da but reconciliação. he gave us the word of reconciliation. Paulo também afirma: Paul also affirms, aquele que não conheceu o pecado, the one that did not know sin, fez pecado por nós, he became sin for us, que nele fôssemos feitos that in him were made a justiça de the Deus. justice of God. Em outras palavras, In other words, Cristo pegou os meus pecados, Deus pegou os meus pecados God took my sins e os seus pecados and your sins e colocou em Jesus and Cristo. put them on Christ. E em troca, And then trade, ele colocou he gave a justiça de Cristo. He gave us the justice of Christ. In all of us, Aí somos justificados we are pela justified fé by faith em Cristo in Jesus. Christ Jesus. Como um Deus de amor As a God of love, podia perdoar o homem, He can forgive ao us. mesmo tempo At the same time, amoroso loving, e justo, just. Cristo Jesus pagou paid o preço the price da nossa salvação. for our salvation. Deus ao mesmo tempo God at the same time, justo just, e o justificador the justifier daquele que coloca a sua fé em Jesus. of he who puts his faith in Christ Jesus. Satanás não pode nos acusar Satan cannot accuse us diante de Deus, before God porque o sangue foi derramado. because the blood was O shed. sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. The son of the blood of the Son of the Lamb of God that takes away the sins. Deus em Cristo Jesus Very God in Christ pagou o Jesus preço da nossa salvação. paid the price for our salvation. Somos perdoados, We are pardoned. somos We justificados, are justified. somos santificados, We are sanctified. somos glorificados We are glorified. em Cristo Jesus. In Christ Não há Jesus. mais condenação No more para condemnation. aqueles que estão em Cristo Jesus. Those that are in Christ Os que creem em Cristo Those Jesus that believe in Jesus já passou da morte para a already vida. have passed from life to Agora death. somos filhos de Deus. We are sons of God. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. But still we do not have what we're waiting for. Porque quando ele se manifestar, Because when Jesus manifests nós himself, seremos semelhantes a ele. we will be like him. Porque havemos de vê-lo como ele é. Because we want to be as he is. E assim mesmo se purifique. And that is how we will be Todo purified. aquele que tem essa esperança. Everybody that has faith in Assim him, como ele é puro. as he is pure. Eu não quero mais I don't want anymore viver uma vida de pecado. to live a life of sin. Porque a cruz fala Because the cross do says, sofrimento de the Jesus suffering of Jesus, por causa dos meus pecados. because of my sin. A cruz fala But the cross says, que the Jesus forgiveness nos ofereceu na cruz. that God gives us on the Do cross, amor do Senhor, the love of God, do poder de Deus the power of God, e da justiça de Deus. and the justice of Eu God. estou justificado I am justified em Cristo Jesus. in Christ Jesus. Logo já não sou eu quem vive. Soon it won't be me that lives, Cristo vive em mim. but Christ lives E in esse me. viver que eu tenho agora no corpo, And that much I have in my eu heart. vivo pela fé. I live by faith in the Son of God, Que me amou who loved me e a si mesmo se entregou. and gave himself for me. Por isso não me gloriarei. For this reason I will not glorify myself Coisa alguma, in anything, nem na carne, not in my flesh, nem no conhecimento, in my knowledge, nem por pertencer ao movimento de restauração. not in being a part of a movement of restoration, and nothing. A minha glória My glory está na cruz is in the cross do nosso Senhor Jesus, of our Lord and Savior na qual o Jesus. mundo está crucificado para mim. The world is crucified to me. It needs to Quando Deus fala, That's what God speaks através do silêncio, through silence, porque Ele quer fazer because He wants to algo do extraordinário. something extraordinary. A Bíblia começa The Bible starts no princípio, saying in the beginning, criou Deus os céus e a terra. God created the heavens and the earth. A terra era sem forma e The vazia. earth was formless and O void. Espírito de Deus pairava sobre a fonte The das Spirit of God hovered upon the waters. Havia um silêncio. There was silence. Mas quando Deus disse, And when God says, haja luz, let there be light, Deus começou a fazer God began to do it. algo extraordinário. Something extraordinary. Deus silenciou no período chamado de período do silêncio profético. God was quiet during the period of silence of the prophets. Vai de Malaquias até João Batista. It goes to Malachi until John the Baptist. Mais ou menos 400 anos. More or less 400 years Silêncio de Deus. of the silence of O God. que Deus ia fazer? Because God was going to Algo do muito grande. something very large. Ele ia enviar o seu He filho would send His Son para pagar o preço da nossa salvação. to pay the price for our salvation. E quando Jesus estava na cruz, And when Jesus was on the cross, Deus ficou em silêncio. He was in silence. Quando Jesus foi batizado, When Jesus was baptized, Deus falou: God spoke. esse é o meu filho amado, This is my loving em Son quem me comprazo. that I am proud of. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, When Jesus was on the Mount of Transfiguration, Deus falou: God spoke. este é o meu filho amado. This is my beloved Son. Ele ouviu. I hear and listen to Him. Mas quando Jesus But when Jesus estava na cruz, was on the cross, Deus silenciou. God became quiet O que ele ia fazer? because He was going to Algo do extraordinário. something Ele extraordinary. estava contemplando. He was
contemplating suportar with a cut heart o que o Filho ia fazer. what the Son was going to do. Quando Cristo bradou na cruz, When Jesus gave up on the cross, when he said it is finished, a própria natureza the very nature começou a falar. began to speak. Morreram e saíram de túmulos. Those that were dead raised up from the dead. Terra tremeram. The earth shook. As rochas tremeram. The rocks Céu cried out. se rasga de alto a baixo. The veil was torn from top to bottom Nosso Deus because our God, acabava de fazer He's just finished doing algo extraordinário. something extraordinary. A porta dos céus. The doors of heaven that were open Todos aqueles for all of those que viessem invocar that would call o upon nome do Senhor Jesus the Cristo. name of the Lord Jesus. Todo aquele Because all of them que o nome do Senhor that call on the name of the Lord will be saved. God bless you all.